Bhaktya vina aparadakshai Kshiptashtakamadditarangamadya Kripa maitam sharanam prapadam Vrinde namaste charanarvindam Bhajamiradham aravindanetam Smaramiradham madhurasmitasyam Vadamiradham karunavaradham Kato mamanyasti gati nagati. Jai Shri Radhe. Pela graça de Guru e Goranga, continuamos no Hridaya Mandir, o Templo do Seu Coração, lendo Shri Chaitanya Charitamrita. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhattara Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhattara Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadgura Bhattara. E este é, como o Gurudeva explica para nós, um dos 5 capítulos mais importantes do Shri Chaitanya Charitamrita, que devem ser lidos e saboreados, ouvidos repetidas vezes ao longo da vida de um sadhaka. Então, Rupa Shiksha, Sanatana Shiksha, Shri Ramananda Samvad, Adilila capítulo 1, Adilila capítulo 4. Então, Mahaprabhu está agora dizendo para Brahmandarai: Prabhu kahe, Eho Uttama, Agi kaha ar, Raya kahe Vatsalya Prema, Sarva Sajasar. Que Brahmandarai vai propondo diferentes essências de toda a perfeição, Sarva Sajasar. E agora Mahaprabhu diz para ele: Mahaprabhu, Ramananda, o que você acaba de dizer é muito elevado, elevadíssimo, mas por favor fale algo além disso. Que antes Ramandarai falou sobre Sakya Prema, mas agora Mahaprabhu está pedindo para Ramandarai falar sobre algo mais elevado que Sakya Prema. E Ramandarai responde que Vatsalya Prema, amor parental por Shri Krishna, é de fato a essência de toda a perfeição. Aí Gurudeva agora vai dar o seu comentário lindíssimo, e depois desse mesmo capítulo, Ramandarai, ele confirma a sua afirmação citando Srimad Bhagavatam. Ele cita 2 versos nesse caso, e depois Gurudeva dá comentário suculento a esses versos. Gurudeva diz: em seu comentário a esta afirmação, chama-se, como é que é o nome? Comentário de Srila Bhaktivinoda Chaitanya Charitamrita, Amrita Pravaha Bhashya, acho que é Amrita Pravaha Bhashya. Prabhupada também cita muito no Chaitanya Charitamrita, né? Srila Bhaktivinoda Thakur diz que Sakya Rasa é superior a Dasya Rasa, mas que se pode encontrar uma meta ainda superior a esta. Shri Ramananda respondeu: Vatsalya Prema é a essência de toda a perfeição. Srila Saraswati Prabhupada expressa esta intenção íntima da seguinte maneira: Shriman Mahaprabhu ouviu a conclusão de Shri Ramandarai de que a meta máxima é Sakya Rasa. Depois disso, Shriman Mahaprabhu disse que Sakya Prema é superior a Dasya Prema. Ou quando ele ouviu isso? Quando Mahaprabhu pediu que Ramandarai expandisse ainda mais, ou elaborasse ainda mais sobre o assunto, Ramandarai descreveu Vatsalya Prema, o amor no humor de afeição parental. Até esse ponto, Mahaprabhu diz: Erro Raya, isto é bom, mas a partir de aqui, a partir de Sakya Rasa, Mahaprabhu diz: Erro Uttama, isto é elevadíssimo. Sakya Rasa.
Antes de Sakyarasa ser mencionada, toda evidência das escrituras apresentada referia-se, sobretudo, ao praticante que está na categoria de um ser vivo comum. Até Dasarasa. Mas aqui, a conversa embarca no assunto de dos Nityasiddha Parikamas, ou os companheiros eternamente perfeitos do Senhor. Os devotos em Shanta e Dasarasa são controlados por Bhagavan, mas a partir da etapa de Sakyarasa, Bhagavan é controlado por seu devoto. Gurudeva, né? Gurudeva, ninguém dá Harikatha com Gurudeva. Alguns daqueles companheiros eternamente perfeitos, sob a forma da mãe e do pai de Krishna, consideram-se superior a ele. Né? A partir de Vatsalya Ras, eu sou seu pai, você tem que me respeitar. Eles consideram-se mantenedores de Krishna e eles o veem como objeto de sua misericórdia. E Krishna é objeto da misericórdia de Nanda Maharaj. Sem Jashoda Maiya, sem o leite, nectário e doce de Jashoda Maiya, como Krishna vai crescer e vai ficar forte? O humor deles de manter Krishna chama-se Vatsalya Prema, ou amor parental, que demonstra ainda mais mamata do que Sakyarasa. Em Vatsalya, encontramos Nista, a firme fé e a determinação de Shantarasa. Encontramos também o humor de serviço de Dasarasa, mas encontramos em especial o humor fraterno, sem timidez ou reserva, peculiar de Sakyarasa. Além disso, encontramos em Vatsalya um humor segundo o qual Krishna precisa ser sustentado. Esses devotos são seus protetores completos e chegarão a castigá-lo, repreendê-lo e prendê-lo, atá-lo. Imagina então quando Brahmanaraj chegar em Madhurya Prema, né? Se vocês perderem, tipo 50% da sua vida está perdida. Esse livro aqui é demais. Porque aí Gurudeva vai explicar por que Madhurya Rasa é top most, elevadíssimo, isso. Então aí Gurudeva cita alguns versos do Madhya Lila para confirmar o que ele está explicando. Vatsalya Shantira Guna, tudo está no Chaitanya Charitamrita, né? Tudo está no Bhagavata, mas no Chaitanya Charitamrita, além de tudo. Porque no Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami está falando sobre Braja Prema. Vatsalya Shantira Guna Dasira Sevana Sei Sevanera Inha Nama Palana Sakira Guna Asankocha Agoravasara Mamata Dikye Tadana Vadsana Vyavahara Apanari Palaka Gyana Krishna Pali Gyana Shari Guni Vatsalya Rasa Amrita Samana Se Amritanandi Bhakta Saha Dubena Apane Krishna Bhakta Vansh Gunakahi Ashwarya Gyani Gani. Está no 19º capítulo do Madhya Lila, que descreve o amor parental. No amor parental, todas as qualidades encontradas em Shantarasa, Dasarasa e Sakyarasa transformam-se num serviço específico chamado manutenção. Aqui está escrito assim, maintenance, um erro de digitação. Então, engraçado, maintenance. Então, tudo que existe nas outras raças se transforma para se passar a ser esse seva de manutenção. Vamos manter Krishna. Vamos dar banho nele todo dia que ele chega imundo da floresta, com a boca suja de docinho. A essência de Sakyarasa é a intimidade desprovida da formalidade e da reverência de Dasarasa. É por causa
é por causa deste sentido cada vez maior de intimidade que se castiga e que se repreende Krishna. Você presta atenção. Aquele que está em Vatsalya Prema considera-se o nutridor e o mantenedor de Krishna e cuida dele como se ele fosse um filho, como se cuida de um filho. As 4 qualidades encontradas nas outras 4 raças estão todas em Vatsalya Rasa. Então, Mamata, Sevavriti e estou tentando me lembrar das 4, que tem Mamata e Sevavriti. Depois também tem em Sakya Rasa tem esse sentido de intimidade, né? Vishambena Prema. Mas eu não me lembro da 4ª. Mas enfim. Está aqui no Chaitanya Charitamrita. É o 3º versinho. Apanare Palaka Gyana Krishna Palaka Gyana Charigune. As 4 qualidades. Enfim. As 4 qualidades encontradas nas outras 4 raças estão todas... se você somar todas, é da 4 qualidades, tá certo. Todas elas estão em Vatsalya Rasa, que é assim como néctar. A reciprocidade de bem-aventurança nectária entre Krishna e o devoto nessa condição de Vatsalya é tanta que Krishna se deixa subjugar completamente por esse devoto. Esta felicidade é comparada a um oceano de néctar no qual o devoto e Krishna mergulham. Esta é a conclusão dos Aishwarya Gyanis, aqueles que têm conhecimento da opulência de Krishna. Nanda Kim Akarod Brahman Shreya Evam Mahodayam Yashoda Vammahabhaga Papoyasya Stanam Hari. Shri Parikshit Maharaj perguntou a Srila Shukadeva Goswami: que atividades piedosas auspiciosas realizou Shri Nanda Baba para que Shri Krishna concordasse em se tornar seu filho? E o que Shri Yashoda fez o que Yashoda fez para que a suprema verdade absoluta Shri Krishna mamasse o leite that most fortunate woman's breast milk, que ele mamasse aquele leite do seio daquela mulher mais afortunada de todas as mulheres. Imagina você ser uma mulher e você dar de mamar para Krishna. Essa é a ideia, né? Então, Radha Ramananda, ele apresenta outro verso do Srimad Bhagavatam. Como se não bastasse, ele está provando para Mahaprabhu. Porque Mahaprabhu, logo quando ele começa a conversa, ele fala assim: me diga qual é a meta da vida e me dê prova do Shastra. Né? Vamos no comecinho aqui. Então esse é o exemplo que Mahaprabhu está dando de como nós devemos apresentar a consciência de Krishna. Né? Você me diz o que é a verdade, mas você prova essa verdade. Então você tem Tata, Maharaj uma vez explicou isso. Tata é a realidade. A realidade é que Krishna é o controlador supremo. Né? E você tem Tattva, a verdade Shastrika que consubstancia, que confirma isso. Ishvara Parama Krishna. Né? Ele é Parama Ishvara. E você também tem Lila, quando Krishna levanta a colina de Govardhana. Isso é uma demonstração da sua opulência transcendental, suprema. Mas que os Brajabasis não querem saber. Na verdade, quando Krishna está segurando a colina de Govardhana com o dedo medindo na sua mão esquerda, Srimati Radhika tem certeza que a colina só está assim, sem cair de cima do cajado de Krishna, porque ela está lançando seu olhar e suas laias sobre a colina, e a colina Govardhana não vai ter coragem de cair sobre a cabeça de Krishna dos Brajabasis. E os vaqueirinhos também, né? Eles estão segurando com seus cajadinhos, estão segurando a colina. Então, Lila, se você não fala Lila Katha, Tattva Katha vai ser incompleto.
né? Então esse chama-se Harikatha. Aí Sri Ramananda apresenta um verso mais do Srimad Bhagavatam. E Gurudeva segue perfeitamente esse sistema. Então, se você analisa todo o Harikatha de Gurudeva, ele segue perfeitamente. Nemam virinchu nabhavo nashirapyanga samshaya prasadam lebire gopi yatat prapa vimuktidad. Shri Shukadeva Goswami disse a Shri Parishi Maharaj: ó Rei Santo, a misericórdia que a Gopi Yashoda recebeu de Shri Krishna, aquele que dá mukti, não foi dada a Brahma, nem a Shiva, nem mesmo a Lakshmi, que sempre reside no peito de Shri Krishna. Aí Gurudeva fala aqui, neste verso, observamos como Shri Krishna é controlado pela Vatsalya Bhava, a afeição parental. Apesar de ser o próprio Senhor Supremo e ser pleno de opulência ilimitada, ele era completamente controlado pelo prema de mãe de Yashoda. E deste modo, ele permitiu que ela o amarrasse. Quem pode amarrar Krishna, que é ilimitado, não tendo dentro, fora, cima e embaixo? Então, uma descrição de Bhagavan, né? Ele é ilimitado, então ele não tem dentro, não tem fora, não tem em cima, não tem embaixo. Contudo, devido aos sentimentos excessivos de posse, ela acha que Krishna, ela pensa que Krishna é o objeto da proteção e manutenção, e ela própria é a guardiã e a mantenedora de Krishna. E para o bem-estar de Krishna, ela o amarrou, porque ela não queria que Krishna crescesse e virasse aquele parente dela, o Chora, né, que era um ladrãozinho, que Krishna menciona, né? No passatempo que Krishna é pego roubando manteiga e é levado pela Gopi, Krishna fica chorando na frente dela, dizendo: não, você está me chamando de Chora, é porque você está me confundindo com aquele seu parente, mas na minha família não tem ladrão. Então, mãe de Yashoda quer ter certeza que Krishna, quando crescer, vai ser um bom menino. Então ele tem que ser punido, né? Dos 0 aos 5 anos, o que Chanakya Pandit fala, se lembra? Dos 0 aos 5, reizinho, rainhazinha. Você trata o seu filho, ele pode jogar uma pedra na sua cabeça que você acha bonitinho. Você explica: filho, não faz isso, não joga essa pedra tão grande, joga uma pedra menor da próxima vez. Você nunca deve dizer não para uma criança de 0 a 5 anos. Se você quer que seu filho seja saudável, né? Você tem que dar todo o amor e afeição, você tem que fazer todas as vontades. Claro que você não vai deixar seu filho ou sua filha atravessar a linha de trem quando o trem está passando. Não vai deixar seu filho entrar numa churrascaria. Nessa fase, né? Eles aprontam e todo mundo acha bonitinho, né? Ele faz cocôzinho. Ele faz cocôzinho na cara das gotas. Quanto mais eles aprontam, mais eles acham bonito. Porque essa é a fase, né? Dos 0 aos 5. Aí dos 5 aos 15, mais ou menos 15, aí corretivo. Gurukula. Né? E depois dos 15, friendship. Ser amiguinho do seu filho ou da sua filha. Porque se você quiser ser durão com seu filho ou sua filha, mais ou menos nessa idade, Krishna está um pouco mais novo. Aí Nanda Baba foi lá onde Krishna lutou na arena de Kamsa, né? Não, na verdade foi Vasudeva. Vasudeva e Devaki mandaram chamar Krishna e Baladeva e falar assim: olha, vocês já estão crescidinhos, está na hora de vocês receberem a investidura do cordão sagrado. Então, isso é coisa de adolescente, né? Adolescente védico, ele recebe o cordão sagrado. Se lembra disso? Aí eles vão ficar no Gurukula, né? Então, ela está pensando assim, Gurudeva está explicando. Por que ela está pensando assim? Porque ela tem super mamata. Ela tem um sentido de posse absurdo. O sentido de posse domina completamente a consciência dela.
Né? Mas Gurudeva diz assim, mas não é assim. Ele foi atado por Vatsalya Prema. Esta foi a misericórdia dele para com mãe de Yashoda. Essa misericórdia ninguém jamais havia alcançado. Ninguém mais. Nem mesmo Brahma, que é filho do Senhor. Né? Ele é filho do próprio Garbhodakashayi Vishnu. Muito menos Shiva, que também é filho de Garbhodakashayi Vishnu, né? Que emanaram do próprio corpo do Senhor. Nem mesmo a própria Lakshmi, que mora eternamente no peito de Vishnu, podem obter semelhante misericórdia que, tal como a misericórdia recebida por Shri Yashoda. Então aqui Gurudeva fica transitando entre Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. Né? Em Tattva, Yashoda Devi é o receptáculo máximo da misericórdia de Bhagavan. Né? Mas em Rasa, ela domina Krishna completamente. Bhagavan diz que ele é sempre subserviente ao devoto. No 9º canto do Bhagavatam ele diz Aham Bhakta Paradina. Aham Bhakta Paradina. Eu sou subserviente ao meu Bhakta. No passatempo em que sua mãe o prende ao pilão, conhecido como Dhamma Bandhana Lila, a sua afeição a seu devoto é demonstrada ao grau máximo. Com referência ao Sukriti, aos méritos devocionais de Nandarai e de Yashoda, agora Gurudeva vai fazer um esclarecimento importante. Com referência ao Sukriti, os méritos devocionais de Nandarai e de Yashoda, nossos acharyas, nossos preceptores reconhecidos, dizem que ambos são companheiros eternamente perfeitos de Krishna. Aí Gurudeva continua explicando que foi Shri Drona e Dhara, que são, na verdade, expansões parciais amshas de Nanda e de Yashoda, respectivamente, que realizaram austeridades. Né? Drona e Dhara haviam implorado ao Senhor Brahma a bênção de ter um relacionamento com Bhagavan em Vatsalya Prema. O Senhor Brahma, muito elevado, sabia que eles eram expansões parciais de Shinanda e Yashoda. Então Brahma, desejando ser objeto da afeição de Krishna, disse a Drona e Dhara, Tatastu, que assim seja. Se uma pessoa não tem, se a própria pessoa não tem Braja Prema, como ela poderá concedê-la a alguém mais? Então o Gurudeva está falando que Brahmaji não tem Braja Prema. Como ele poderia conceder Braja Prema a Nanda e Yashoda? Porque Braja Prema não se trata de concessão. Braja Prema é um atributo eterno. Tanto que quando alguém alcança Braja Prema, entre aspas, sempre vai ter uma diferença na experiência da Lila quando ela está na sua forma eternamente perfeita no mundo espiritual. Né? Como, por exemplo, a dança da raça. Tem a dança da raça com as Nitya Siddha Gopis. Só com as Nitya Siddha Gopis. E tem a dança da raça em que tem zilhões de Gopis. Entre elas, como aqueles sadhus que aperfeiçoaram seu sadhana, aqueles rishis que aperfeiçoaram seu sadhana pela misericórdia de Ramachandra. Eles cantavam o Gopal Mantra recebido por Ramachandra e eles ficaram inebriados, querendo experimentar a Madhurya Rasa com Ramachandra. E Ramachandra falou: nesta vida meu coração é licita dele, mas quando eu aparecer em Dwapara Yuga, eu vou poder satisfazer seu desejo. Então eles ficaram milhares e milhares de anos praticando austeridades e cantando Gopal Mantra, e assim eles nascem no ventre de uma Gopa em Braj. E a irmã Surpanaka? A irmã de Radha, ela não tinha esse... Aquela... A Surpanaka, não, não dela? Não. Que corta o nariz e as orelhas. Lakshmana. Mas ela tinha esse desejo, mas não era um desejo autêntico.
Ela nasce depois? Não, depois ela nasce. Como é que ela nasce? Não é ela que nasce com Putaná depois? Não, Putaná é... O Kubja Kripamoya? de Pali Maharaj. Eu não estou me lembrando como é que ela nasce depois, mas quando ela nasce depois, ela obtém um fruto igual ao de Putaná. Se lembra, Prabhu? Como é que Surpanaka? Não me lembro. Pode ser que Gurudeva até fale sobre isso aqui, né? Que está falando sobre... Se bem que ele vai falar sobre isso quando estiver falando de Madhurya Prema. Mas como é possível que os sábios, através de millones de años de fazer austeridade para ser gopis, eles, através da austeridade, chegam e não através de uma gopi que está recebendo dele? Porque o processo da realização para a praia, especialmente, está falando que não é através De rigorosa austeridade. Mas o que vai acontecer? Eles estão cantando Gopal Mantra, que se chama Mantra Raj. Então só pela Shakti no Gopal Mantra, eles vão cantar como o Gurudeva falou para cada um de nós, né? Falou para vocês. Você vai cantar o Gopal Mantra e você vai enfatizar, a proferir o nome de Krishna que tem a ver com a raça do seu Gurudeva, né? Então quando esses sábios fazem isso orientados por Ramachandra, porque Ramachandra ele deu esse hint, essa dica, e aí eles, por conta disso, eles alcançam Bhavadasha. Eventualmente eles alcançam Bhavadasha. Só por isso eles nascem num universo onde Krishna está realizando. No caso, ele nasce nesse universo, né? Nesse caso, se você for analisar historicamente, eles nascem neste universo onde Krishna está realizando seus passatempos no ventre de uma gopi. E como é possível que seja através do Senhor Ramachandra? Porque o Senhor Ramachandra, o rato do Senhor Ramachandra, é outro, que não é de Braj. Mas essa visão ela é perfeita, porque Ramachandra é um avatar, mas ao mesmo tempo ele é o próprio Krishna, né? Como você vai ver, tem tantos passatempos. Por exemplo, quando o Ram ele visita Navadvip, naquele livro chamado Navadvip Mahatmya, lindíssimo, né? De Srila Bhaktivinoda Thakur, em que Nityananda Prabhu leva Diva Goswami para fazer o primeiro parikama. E como é possível que... Mas ele naquele lila tem também Ramachandra, ele dá um sorriso assim diferente e cita, fica assim, mas por que você está fazendo isso? Você nunca riu para mim desse jeito. Você leu esse livro? Esse livro é lindíssimo. Aí ele fala assim, só para... Aí ele fala assim, não, porque estou rindo assim porque em Kali Yuga eu vou aparecer. Aí ele fala que ele vai aparecer como Mahaprabhu, né? E que ela vai aparecer como... agora não sei se ela aparece como Lakshmi Priya Devi ou Vishnu Priya Devi. Eu esqueci o detalhe. Mas assim, do ponto de vista de Tattva Siddhanta, até no nível dos avataras existe essa diferença, né? Mas do ponto de vista de Rasa Siddhanta, Gurudeva várias vezes ele explicou que até a Narayana às vezes chora. Ele se esconde em algum lugar em Vaikuntha, ele chora sentindo saudade de Krishna. E a Lila de Mahaprabhu ela vem comprovar isso perfeitamente, porque todos os avatares de Krishna aparecem na Lila de Mahaprabhu para saborear a Lila de Mahaprabhu e consequentemente saborear Braja Lila Prema. Não, Braja Prema. E como é possível que o Senhor Ramachandra possa dar isso quando nosso Gurudeva está falando que você não recebe amor por Krishna do mesmo Krishna? Ele não pode dar amor por ele. É somente a pessoa que está sentindo esse amor por ele. Mas ele deu. Ele deu Gopal Mantra. Ele deu Gopal Mantra. Ele deu a oportunidade desses sadhus, desses vishis, se aproximarem de quem pode dar. E ele ainda falou que não podia dar.
E ele ainda falou que não podia dar. Ele foi um veículo. Assim como tem várias circunstâncias, especialmente em Gaura Lila, que o devoto, o discípulo, ele pertence a uma raça superior. Tem alguns casos, né? E aí o Gurudeva, porque ele é um guru autêntico, ele encaminha aquele discípulo para um Shiksha Guru que está na raça superior. Que aí o discípulo pode subir. Mas isso não minimiza a posição daquele guru que está, de repente, que tem como seu Siddhadeha a forma de um vaqueirinho, ou a forma de um servo ou uma serva de Krishna em Vrindavan. Né? Assim, porque aqui, por exemplo, o Gurudeva está citando o exemplo do Sr. Brahma, que o Sr. Brahma sabia que eles eram expansões parciais de Nanda e de Yashoda. Aí tem um detalhe importante, né? Inclusive, nas outras sampradayas, os Vaishnavas das outras sampradayas, eles leem o Srimad Bhagavatam, né? Então eles sabem, eles têm jnana, mas eles não conseguem mudar a tendência do seu coração. Hanuman sabe, Brahma sabe, Shiva sabe, né? Eles têm jnana, né? Mas eles não conseguem mudar a tendência do seu coração. Qual é a raça em que o Sr. Brahma está? Se bem que o Sr. Brahma e o Sr. Shiva, eles têm uma posição muito elevada, porque Brahmaji, ele ao mesmo tempo que ele tem, que Gurudeva está falando isso dele, ao mesmo tempo ele é uma colina que está debaixo de Barshana, não é? O Shiva, eu nunca me lembro se eu sempre misturo. O Sr. Brahma, ele pediu, né? Mas ele está servindo aos Brijabasis de que maneira? E, na verdade, ele aceita essa posição para servir ao amor dos Brijabasis, né? E os Brijabasis estão experimentando esse relacionamento de amor com Krishna, e ele está lá como colina, assim, com os olhos arregalados, vendo tudo aquilo, né? O Sr. Shiva também. O Sr. Shiva não nasce como Nandishva, não, como é que é o nome da colina que fica debaixo de Nandagana? Tem um nome, né? O Sr. Shiva está lá o tempo todo, vendo Krishna subindo e descendo com os vaqueirinhos, brincando, fugindo para ver Srimati Radhika. Mas ele está tendo darshan da lila, né? É diferente de ele estar vivenciando a lila como um vaqueirinho ou como uma gopi, né? Ele tenta. Tanto que ele recebe a bênção de Purnamasi Yogamaya. E ele está eternamente como Gopishana Mahadeva. Mas o próprio Krishna diz, olha, você vai ficar sempre como guardião, né? Porque você não pode quebrar a tendência do coração, da alma, né? Qualquer que seja a categoria, você não tem como quebrar, é uma tendência. Murari Gupta, né, no passatempo de Mahaprabhu, Gaura Lila, Murari Gupta, ele está quase se matando. Já leu sobre Murari Gupta? Ele está desesperado. Ele é o próprio Hanuman, né? Aí chega para Mahaprabhu, você não vai dar, vou ter que cometer suicídio, porque você está falando sobre Braja Prema, sobre Madhurya Prema, mas eu não consigo, eu faço todo o esforço, eu entendo perfeitamente, mas não consigo. Aí Mahaprabhu fala assim, Mahaprabhu chorando assim, em êxtase, fala, você entendeu, você tem minhas bênçãos, né? E Murari Gupta é nada mais nada menos do que um dos grandes anotadores da lida de Mahaprabhu. A gente fala sobre Mahaprabhu por causa de Murari Gupta, né? Então assim, é como o Gurudeva diz, Bhakti, ela está sempre em zigue-zague, né? Você não pode entender Bhakti numa linha reta, que tem é uma trepadeira. Você tem várias considerações. Inclusive agora a gente está trabalhando num livro que se chamaria A Trepadeira. O que é isso aqui? Uma trepadeira de anseios intensos, ou de intensos, né? Aí eu sinceramente assim, vou revelar para vocês, se eu colocar esse título no livro para distribuir na rua,
uma trepadeira de intensos anseios, assim, com todo respeito ao ashram dos renunciados, as pessoas não vão entender. Então nós estamos usando... Ou então vai vender com outra... quem sabe, né? Aí, então a gente, assim, eu estou pensando em botar... Eles colocaram, até os devotos que traduziram o livro, eles colocaram Era com H. Era uma trepadeira também, né? Mas, assim, aí suaviza a situação. Claro, mas é o mesmo que acontece com Samput. Prema Samput. Prema Samput. Eles tiveram que colocar Samput, porque iam a colocar Samputas. Então, em espanhol... eles puseram, tiraram A? Aqui também, verdade? Então, eles não colocam puta porque... Mas, Amada Maharaj, várias vezes ele fala o que significa puta. Claro, quando eu estava lá em Los Angeles, quando o Prabhupada estava no planeta, uma devota americana, muito bonita inclusive, ela foi iniciada e aí o nome dela foi Puta Devidasi. Aí assim, tinha ali assim uns 50 devotos latinos pelo menos. Aí você olhava assim um pro outro e ficava todo mundo assim. Isso é cruel, né? Mas fazer o que, né? Então Nam. Maharaj, nesse livro dele, lindíssimo inclusive, por sinal, está falando sobre isso, sobre um dos namabasas você, ele fala da palavra Hari, Hatikari, que você, toda vez que você pronuncia a palavra Hatikari, você está fazendo namabasa, que você está falando Ha e depois Ri. Mesmo que as sílabas estejam separadas, por você pronunciar o nome de Hari com sílabas separadas, mesmo assim você faz namabasa. Aí tem 3 categorias de namabasa, né? Uma delas é essa. Aí Maharaj, ele dá o exemplo no Shastra de quem alcançou namabasa pronunciando palavras como essa, né? Ou seja, não está intencionalmente falando de Krishna, né? Chama-se Sanketa Namabasa. Na verdade é o caso de Ajamil, né? Que ele não estava chamando Krishna, mas mesmo assim ele fez namabasa. Mas enfim, eu acho que a gente não vai conseguir terminar hoje esse comentário. Esse comentário dá pano para muitas manguinhas, né? A gente parou então quando o Senhor Brahmaji dá a bênção para que Drona e Dhara tenham Krishna como filho. Mas aí a gente continua, porque já são quase 8 e nós temos vários sevas a realizar, né? E o principal qual é? Hare Krishna, Hare Krishna. Não, esse é o super principal, mas tem o subprincipal que é distribuir livros. Se você distribuir livros, outras pessoas vão cantar Hare Krishna. E essa é a ideia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Goda Hari Bol, Nitai Goda Hari Bol, Nitai Goda Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
Nitai Gora Haribo, Jai Goranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Radha Shama Sundara Ji ki Jai, Srila Prabhupada Patstapan ki Jai, Srila Gurudev Patstapan ki Jai, Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubhyo, Pacitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Dandavat Pranams, Jai Shri Radha.